O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Rezemos juntos, amados irmãos. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Caríssimos irmãos, que bom que a liturgia de hoje nos remete um pouco à paixão do Senhor Jesus. Porque nós, muitas vezes, meditamos muito a paixão do Senhor no tempo de Quaresma, preparação, depois da Semana Santa. Depois vem a Páscoa, começamos o tempo comum. E hoje, a liturgia vem nos aguçar novamente no pensamento dessa paixão do Senhor. Porque foi pela paixão redentora, pela cruz e sofrimento, que nós recebemos a nossa salvação. Então, a gente está já um pouco familiarizado com esses, os trechos que nós ouvimos na liturgia, as perícopes, né, que nós ouvimos. Mas eu queria pegar aqui um pedacinho do Salmo, no finalzinho ele diz assim, lá no versículo 9, e é o refrão: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vamos repetir novamente? Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Fiquei me questionando e eu peço que você se questione: qual terra dos vivos? A nossa terra aqui hoje? Também. Porque nós aqui na terra precisamos andar na presença de Deus. Porque senão essa salvação que Ele já deu para nós na cruz, no seu sofrimento, nós podemos perder. Mas o salmista não está dizendo da nossa terra aqui não. Porque o nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Então, depois dessa peregrinação,
Se nós andarmos com Ele aqui, vivendo, fazendo o que Ele pede, nós vamos andar com Ele, na presença dEle realmente. Aqui, de uma maneira, na nossa fé, nós caminhamos com Ele. Mas depois da nossa peregrinação terrena, aí nós andaremos com Ele, na presença dEle realmente, na terra dos vivos. Porque, lembrem-se, no dia da sua transfiguração, quem apareceu para Jesus lá? Quais os 2 profetas? Oi? Um zum aí, né? Alguns respondem, né? Moisés e Elias, não é? Então, Moisés e Elias, estavam presentes com Jesus ali, não estavam mortos, estavam conversando com ele. O relato do Evangelho de Jesus, Moisés e Elias estavam conversando com Jesus, discutindo o que iria acontecer com ele, não é? Um tempo depois, que era a sua paixão. Então Jesus, o nosso Deus não é o Deus dos mortos, é dos vivos. Então depois nós estaremos com Ele na eternidade, como Moisés e Elias, com Santa Rita, com a Virgem Maria, com São José, todos os santos de devoção que vocês têm, cada um, nós vamos estar com Ele. Mas para acontecer isso, amados, nós precisamos andar na presença do Senhor, na nossa fé, aqui nesse mundo também. Porque se nós não andarmos na presença dEle aqui e formos fazer nossas vontades, a gente pode perder a nossa salvação. E aí que entra para mim o Evangelho. Porque, prestar atenção que quando Jesus perguntou para o povo, o que o povo pergunta, o que o povo sabe de mim? Perguntou para os discípulos, para eles, o que eles pensam de mim? Ele não estava perguntando para o povo que estava caminhando com ele, não, estava perguntando do povo de fora, aqueles que não fazem parte, o que eles pensam que eu sou? Bom, descobriram que Jesus já era uma coisa boa, alguns profetas bons, Jeremias, né, Elias, João Batista e outros profetas, coisas boas, mas não sabiam ainda, não descobriram ainda quem era Jesus. E aí Jesus agora pergunta para nós que fazemos parte da sua caminhada, dos seus discípulos, e para vocês, quem vocês dizem que eu sou? Para nós hoje responder, ele é o Filho de Deus como Pedro, é fácil porque nós já sabemos isso, o Evangelho já nos foi dado, já nos apresentou. Só que para Pedro, naquela época, não era fácil. Então Pedro entrou na frente e disse, opa, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Messias, não é? E Jesus falou, opa Pedro, que bom que você descobriu isso, né? Não foi ninguém daqui do ser humano que te falou isso, mas foi o meu Pai do céu que te revelou isso. Não está no Evangelho de hoje, mas tem um outro Evangelho também que relata muito com mais pormenores, e Jesus fala isso para ele. Se eu não me engano, é o Evangelho de Mateus. Então, bom, Pedro descobriu, e Jesus falou, não quero que vocês falem isso então para ninguém, por enquanto, não é? Então Pedro já descobriu, falou para os outros, já descobriram que Jesus é o Messias, ótimo. E aí Jesus começou a falar para eles, olha, eu vou sofrer, você é entregue nas mãos dos pecadores, nas mãos dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, aquele povo todo ali, vão me matar e eu vou morrer, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Amados irmãos, aqui entra para nós uma coisa muito séria. Nós estamos na caminhada, já sabemos, descobrimos quem é Jesus, por isso nós precisamos andar com Ele aqui na terra dos vivos que vão morrer, porque nós todos vamos morrer, mas depois na terra dos vivos lá nunca mais. Mas aí podemos estar caminhando com Jesus, como Pedro ali descobriu, né? Eureka, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Messias, e depois, na nossa caminhada, nós podemos fazer a mesma coisa que Pedro, que na mesma hora que já disse que Jesus era o Messias, chegou para Jesus e falou, Senhor, que isso nunca te aconteça, isso não vai te acontecer. E o Senhor diz para ele o quê? Afasta de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não estão sendo os pensamentos de Deus. E muitas vezes nós, como Pedro, nossos pensamentos, muitas vezes nós estamos na caminhada como Pedro, descobrimos que Jesus é o Messias, e os nossos pensamentos ainda, muitas vezes, não são os pensamentos de Deus na nossa vida, os pensamentos daquilo que Deus quer que nós vivamos no nosso dia a dia. E aí o Senhor vai dizer, afasta de mim, Satanás. Então quer dizer, olha, sai de mim,
Porque quando você começa a fazer os teus pensamentos, a tua vontade, você está longe da vontade do meu Pai, então sai de perto de mim. E a gente pode fazer, se a gente está vivendo a nossa vida dessa maneira, nós podemos estar sendo excluídos, não porque o Senhor quer, mas porque nós estamos sendo orgulhosos e fazendo tudo aquilo que nós achamos que nós devemos fazer. Com os nossos pensamentos, como Pedro naquele momento. Por quê? Porque o Messias, para os judeus naquela época, era tido como um Messias que viria ser glorioso, iria acabar com a escravidão dos romanos. Era um Messias que vinha ser brigador, que ia fazer guerra e ia ser um homem vitorioso. E Jesus fala para ele: não, o meu Pai me mandou aqui para amar, e eu vou ser diferente. Eu vou ser morto na cruz, porque na cruz que vai ser a salvação de vocês. Não vai ter luta, não vai ter guerra, não vai ter nada. Então, Pedro, com um pensamento humano, daquilo que o Messias iria vir, quando Jesus falou que ele ia morrer, falou assim: vem cá, Senhor, isso não vai te acontecer, porque ele estava com os pensamentos do homem. Entendem? E aí temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós também podemos estar pensando com os pensamentos do homem, aquilo que a gente pensa que é verdade, ou aquilo que tem alguns homens nos falando que parece que é verdade, e a gente vai falar com o Senhor também: olha, isso aí são os pensamentos humanos, precisa de conversão, precisa de mudança, você precisa ouvir e fazer aquilo que eu preciso que você faça. Então o teu pensamento, amado irmão, o meu pensamento, a gente precisa de buscar estar em consonância com a vontade do Pai, a vontade de Jesus. Porque do contrário, temos que tomar cuidado, porque nós podemos ser rejeitados, como o próprio Cristo nos mostrou com o pensamento de Pedro humano. Ele disse: afasta de mim, converta-te e comece a ter os pensamentos de Deus, comece a verdadeiramente fazer uma caminhada com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, senão podemos perder nossa salvação. Amados irmãos, eu pedi o pessoal para preparar uma música, vamos cantar? Quem pode nos ajudar e nos auxiliar na nossa caminhada é o Divino Espírito Santo. Ele que, como Jesus falou para Pedro, foi o Pai que te revelou isso. Ele pode também nos revelar através do Espírito Santo tudo aquilo que nós precisamos viver. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos um momentinho. Nós vamos cantar a música do Espírito Santo. E que você deixe que o Espírito Santo te envolva também com o seu amor, com a sua presença, para que, se os seus pensamentos não estão sendo os pensamentos de Deus para você viver na sua vida, que o Espírito Santo venha colocar os pensamentos de Deus e você realmente seja um cristão, um filho de Deus que vai viver aquilo que o Pai do céu, você como filho, quer que você viva. Cantemos. Que vós, Espírito Santo, encontre o nosso coração nesse momento aberto para o Senhor agir, para que o Senhor visite, para que o Senhor toque, para que o Senhor transforme, para que o Senhor converta e mude também nossa mente, toda a nossa vontade, todos os nossos pensamentos, todo o nosso querer, nosso agir, nosso fazer. Que o Senhor visite e transforme, se não estiver de acordo com aquilo que Deus Pai tem preparado para a nossa vida de cristão, a nossa vida de filhos dele, Espírito. Transforma, haja, faça obra nova em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.